A gente continua falando de medicina, o Dr. Sproyster está aqui com a gente e no Você e o Doutor de hoje vamos aprender mais sobre a prevenção e o tratamento da H. pylori. É isso, doutor? É. Bactéria inimiga número 1 do nosso estômago, Edu. Ela é responsável de 9 em cada 10 casos de úlcera gástrica. Essa bactéria é presente em mais da metade da população, pode até levar ao câncer. Então preste atenção na reportagem da Natália Arcuri. Vamos ver. Aftas, queimação no estômago, dores que parecem não ter fim. Hoje você vai conhecer a inimiga número 1 do estômago. Nunca tinha ouvido falar da H. pylori, não sabia o que era. Por que essa bactéria é tão perigosa à saúde? A pessoa ter o H. pylori não significa que necessariamente ele vai ter sintomas causados pela bactéria. Você já ouviu falar em H. pylori? Ai, não. H. pylori? H. pylori? Não. H. pylori ainda é um ponto de interrogação para a maioria das pessoas. O que pouca gente sabe é que essa bactéria de nome complicado está presente em mais da metade da população brasileira e é responsável por 90% dos casos de úlcera gástrica, que pode evoluir para o câncer de estômago. A bactéria H. pylori é mais comum em locais com más condições sanitárias e entra no nosso organismo pelo contato com a água ou alimentos contaminados. O micro-organismo se instala no estômago e libera toxinas que provocam a gastrite, um tipo de inflamação. 50% não vão ter sintomas, nem vão saber que tem a bactéria, porque não tem sintoma. Naqueles em que a mucosa é um pouquinho mais fraca, a presença da H. pylori pode evoluir, então, para uma úlcera, que nós chamamos de úlcera péptica, que é uma úlcera de ácido que ocorre tanto no estômago como no duodeno. E, eventualmente, em 1% dos indivíduos que albergam essa bactéria, ela pode, então, evoluir para um câncer de estômago. A Ana nem imaginava o que se passava no próprio estômago até sentir as primeiras dores. Eu sentia muita dor de estômago, era uma coisa que me incomodava muito e eu não sabia o que era. E aí começou a nascer a afta também dentro da minha boca, comecei a tomar uns remédios para afta, porque eu não sabia o que era. Foram 2 meses de combate com antiácidos, mas nada das dores sumirem. Em julho deste ano, ela procurou ajuda especializada e aí descobriu: estava com gastrite provocada pela H. pylori. Nunca tinha ouvido falar da H. pylori, não sabia o que era, que dá um medinho, assim, não saber o que é. E tanto remédio, falei, meu Deus, é muito remédio. O tratamento à base de antibióticos e protetores gástricos durou 40 dias. E agora ela espera o resultado para ter certeza que a bactéria foi eliminada. Porque às vezes a gente sente dor por muito tempo e, deve ser nada, toma um remedinho ali. E aí vai piorando, vai evoluindo, né? Que bom que você tomou a atitude certa. A tempo, né? Há tempo. Mas uma pergunta continua sem resposta. Ana não sabe onde pegou a bactéria. Eu como muito fora, porque como eu sempre tô fora, eu acabo comendo muito fora. Pode ser que tenha sido alguma coisa assim, mas eu não dá nem pra saber. Será que existe alguma maneira de evitar o contágio? O que fazer para combater este inimigo silencioso? É o que você vai saber agora com o Dr. Antônio Sproyster, no estúdio do Hoje em Dia. De vez em quando você tem uma queimação aqui no estômago. Pode ser H. pylori? Pode sim. Pode ser sim. Vocês têm dúvida sobre isso? Primeira pergunta é, afinal, como nós pegamos essa bactéria e por que ela pode se transformar num câncer, que é algo tão grave? Engraçado que todos nós, em medicina, a gente pensa que onde tem ácido não cresce bactéria. Então a gente nunca sabia que no estômago pudesse ter bactéria. Você sabe que esse achado de bactéria deu prêmio Nobel de medicina. É mesmo? 2 médicos descobriram essa bactéria no estômago e viu-se que a causa de gastrite e úlcera é por causa dessa bactéria. A gente pensava que o estresse, problema de alimentação, claro, isso ajuda. Mas essa bactéria que eu vou apresentar aqui agora, olha É a aqui, principal causadora desses ela males? chama-se Helicobacter pylori. Tá. Tem vários tipos. Ele
chama-se Helicobacter, que tem forma de hélice, tá vendo só? E essa hélice, ela gruda lá no estômago, lá dentro, ó, e vem da água. Geralmente água contaminada, você lava o alimento com água, e a criança pega essa bactéria e fica dentro da criança isso daqui durante anos. Aí você começa a ficar adulto e aí você começa a ter sintoma. E geralmente os sintomas quais são? Queimação, já vou falar dos sintomas. Mas eu queria mostrar isso aqui, olha. Dentro do estômago elas ficam assim. Ela fica e ela mora no nosso estômago? Ela mora lá dentro. E, inclusive não só do estômago aqui, como do duodeno também, que esse tubinho que vem logo em seguida chama-se duodeno. E ela mora aqui, ela fica anos e anos aqui. E uma coisa interessante, grande parte da população tem essa bactéria e não tem sintoma. Vai ter e vai morrer e não vai ter nada. Agora, por que ela pode se transformar num câncer? Isso que eu vou falar agora. Então, olha o que acontece agora. Ela começa a escavar o nosso estômago e o duodeno, porque ela produz uma substância que protege ela do ácido. Então, o ácido não ataca essa bactéria. Ela produz amônia e gás carbônico. E ela fica quietinha aqui e vai fazendo um buraquinho. Olha, dá para ver, por favor, a câmera pega agora. Isso aqui é uma úlcera. Então, quem não sabe o que é úlcera, está aqui um buraquinho ali, ó. Gastrite, uma ferida, né? Uma ferida. Tá. E se você não tratar disso, isso vira um câncer. Tem pergunta das ruas, daqui a pouquinho tem pergunta da Cris, do Edu, da nossa plateia, mas vamos a uma pergunta dos telespectadores nas ruas. Doutor, eu gostaria de saber se essa bactéria atende apenas o estômago. Então, essa bactéria atinge o estômago e o duodeno. Só. Ela fica por aqui. Ela não vai para o intestino, não vai para nenhuma outra parte do corpo. Ela adora ficar aqui. Ela tem uma preferência para morar no nosso estômago e no nosso duodeno. Essa aqui é a verdade. Doutor, e os sintomas dessa doença? Cada foto que o senhor ia mostrando ali, o pessoal fala assim, não é? Porque assusta, né? A gente imaginar que tem alguma coisa lá dentro. Quais são os sintomas da doença? Então, os principais sintomas do H. pylori é dor no estômago. Geralmente, essa dor é antes da comida, quando o teu estômago fica muito tempo vazio. Sensação de queimação. De repente, parece que está pegando fogo aqui. Sobe aqui para a boca, dá salivação. Às vezes, você fica sem apetite, enjoo e tem vômito. Então, eu diria que é uma bactéria que dá os sintomas relacionados ao estômago e é muito incômodo. Agora, eu vou repetir. Tem muitas pessoas que têm essa bactéria e não tem sintoma nenhum. Às vezes a gente faz uma endoscopia para ver se a pessoa tem gastrite ou não, faz uma biópsia e dá positivo, mas a pessoa não tem nada. Agora, a pessoa pode ter esse problema e o contrário. Ela pode tomar um remedinho e falar, tô aliviado agora com o remedinho e tal, e daí passa mais um mês, tem de novo. Como que a pessoa pode saber que ela tem? Boa sua pergunta, Edu. É o seguinte, quem tem essa bactéria aqui e quem tem sintoma que está aqui mostrando, tem que ser tratado direito. Né, Cris? Tem que tomar antibiótico, por incrível que pareça. É bactéria? É bactéria. Então a gente tem que dar o quê? Antibiótico. E tem um esquema para tratar que são 2 antibióticos e mais um inibidor de ácido. Então a pessoa tem que tomar vários remédios ao dia durante 7 até 14 dias. Sabe o que acontece, Edu? A pessoa começa a tomar o remédio, no primeiro ou segundo dia fica bom e para de tomar. Mas é bactéria. Se você para de tomar um antibiótico... Ela fica mais forte. Fica mais forte. Olha só, a Mariana tem uma dúvida que tem a ver com medicação, né? Bom dia, doutor. Oi, Mariana. Eu gostaria de saber se esses medicamentos, todos do tratamento da H. pylori, eles podem cortar o efeito de outros medicamentos que a pessoa esteja utilizando, como, por exemplo, o anticoncepcional. Então, geralmente, quando a gente trata H. pylori, você tem que tomar 2 antibióticos, como eu falei, e mais um inibidor da bomba de próton. Esses 3 medicamentos, eles não cortam o efeito do anticoncepcional. Então, você pode tomar sua pílula e dividir o horário para o tratamento em outras horas diferentes. Não tomar tudo de uma vez só, entendeu? Aliás, essa é uma dica geral. Nunca tome remédio tudo de uma vez só. Divide o horário para ser melhor bem absorvido. Essa é boa para mim. Essa é boa para mim. Eu faço tudo errado, tomo tudo de uma vez. Tem mais uma pergunta da rua, vamos ver. Doutor, eu gostaria de saber se o H. pylori causa mau hálito. Não causa. O H. pylori, como ele dá gastrite úlcera, a gastrite úlcera às vezes pode causar mau hálito. Mas a bactéria em si não é causa de mau hálito. Tá, tem mais... Olha, a gente tem aqui um outro exemplo que você deixou, que é quando a coisa fica mais grave, é isso? Isso aí, exatamente. Explica pra gente. Posso explicar? Pode, claro. Então, muitas vezes a bactéria ela vai fazendo um buraco dentro do estômago até pegar um vaso sanguíneo. E aqui pode haver um sangramento. Então, aqui você está vendo aqui um buraquinho no estômago
E aqui a gente pôs aqui, ó lá, sangra, tem sangramento aqui, e esse sangramento, às vezes, quando você vai evacuar, suas fezes ficam escuras. E às vezes você vai ter um vômito, você vê sangue. Então essa bactéria pode causar sangramento, e se você não cuidar, se ela ficar crônica, pode levar a um câncer. É a endoscopia que identifica se a gente tem a bactéria? Esse é o exame adequado? Boa pergunta também. Como a gente faz o diagnóstico de H. pylori? O diagnóstico é por endoscopia, e o médico que está fazendo endoscopia, ele pega o aparelho, tira um pedacinho do estômago, e na hora ele coloca um líquido, e se esse líquido muda de cor, você tem a bactéria. E o pessoal tem muito medo, muitas vezes, de fazer esse exame. Antigamente parecia que era aquela mangueira de jardim, né? Antigamente parecia aquela mangueira de jardim que entrava, o pessoal eu morri de medo de fazer. Fiz, passei, tá com a garganta... Tem gente que queria fazer sem anestesia, pelo amor de Deus. Mas hoje tem anestesia. Hoje é tranquilo para fazer, você tem uma sedação, você dorme e fica tranquilo. Você tira um soninho bom. Vamos prestar atenção todo mundo agora, porque tem mais uma dúvida da rua. Vamos ver. Doutor, o H. pylori é contagioso? Posso passar para alguém sem saber? Sim. Normalmente, se você passa o H. pylori, é contagioso. Como passa isso? O H. pylori existe na saliva, e às vezes você pode beijar uma pessoa, pega um copo emprestado, um garfo emprestado, e a bactéria está lá. Tá brincando? Então, a dica para você evitar H. pylori é lavar bem as mãos, vai ao banheiro, lave as mãos. E quem está em casa agora, como o Edu Guedes vai dar as dicas de alimentação, cuidado para fazer comida. Lave bem as mãos para você não contaminar os alimentos que você está fazendo. Menino, então quer dizer que aquelas micaretas no carnaval... É a festa do H. pylori. É a festa do H. pylori. Você está pulando, eles estão pulando lá. Ei, mais um aqui. E vale a pena dizer, Cris, que assim, como a nossa reportagem falou, quase 100% das pessoas têm essa bactéria no estômago. Só que as que desenvolvem a doença são aquelas que vão ter os sintomas de queimação, de dor, má digestão. Aí faz endoscopia, descobre e trata. Eu acredito, se passa com um beijo, 100%. A Cris também tem pergunta, né, minha xará? Bom dia, doutor. Eu tenho duas dúvidas. Quando o paciente não tem nenhum sintoma, ele é obrigado a tratar. E quando o primeiro tratamento não faz efeito, se tem alguma outra alternativa? Duas perguntas, Cristiane. Eu ia falar isso, mas você já perguntou. Quem faz endoscopia não tem sintoma e é descoberto a bactéria, você não trata o H. pylori. Ou seja, descobriu que tem o H. pylori, mas não tem sintoma, não tem queimadura, não trata, deixa lá, porque ela mora com você cronicamente, deixa lá. Porque você é resistente a ela. Porque você é resistente a ela. Ela não ataca você. Tá. Então deixa ela quietinha lá, que não tem nenhum problema. A segunda pergunta, qual que é mesmo a sua? Se o primeiro tratamento não der certo, você tem uma alternativa. Realmente, tem às plano vezes, B. 20% dos tratamentos, quando você faz a primeira vez, ela fica resistente ao tratamento. Aí você tenta o outro tipo de antibiótico para matar essa bactéria. E aí você vai conseguir. Entendeu? Então você tem que trocar o tratamento. O importante é que tem tratamento. Tem tratamento, tem cura esse negócio. Tem que fazer endoscopia. Tem que fazer endoscopia. Começou a passar mal, qual é o primeiro passo para a gente encerrar? Então, passou mal, faz uma endoscopia, chama o teu clínico, seu gastroenterologista, faz uma endoscopia. E depois tem, claro, tem exame da respiração, exame de fezes, exame de sangue, para ver se a bactéria existe ou não. Mas o exame padrão é endoscopia. Arrasou, doutor Sprasser, como Obrigado. sempre. Obrigado. Boa semana a todos. Boa semana pra gente.